Ouro ultrapassou os 4 mil dólares, Bitcoin passou dos 125 mil dólares por uma unidade. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui direto do canal oficial da TradeStars. Eu acho que esse é um dos pontos mais comentados ao longo da última semana para quem acompanha o mercado. Primeiro, o fato do ouro ter ultrapassado a faixa dos 4 mil dólares a onça, né, o equivalente ali a 32 gramas de ouro. E o Bitcoin, para os que são do mercado cripto, que tem renovado seus topos históricos aí ao longo dos últimos dias, atingindo a marca de quase 126 mil dólares. Agora, um ponto muito interessante é quando a gente para comparar os últimos meses entre Bitcoin e ouro, né, a gente já percebe uma proximidade muito grande entre eles. E dessa vez, falando de todo o período histórico entre esses dois ativos, é a primeira vez que nós tivemos uma correlação grande entre os dois ativos. Em específico, nessas últimas semanas do mês de setembro e começo de outubro, nós percebemos uma correlação bem interessante entre esses dois ativos. Acho que o primeiro ponto interessante de compartilhar com você é quando a gente vem direto na página aqui do Google Finance para poder comparar a rentabilidade dos dois ativos em relação do início do ano para cá e o último um ano. Então você clica aqui, ó, Google Finance, vamos entrar aqui direto. A gente pode pesquisar alguns ativos para fazer comparativo. Eu vou começar aqui, vamos entrar direto no Bitcoin, perfeito. E aqui nós temos a opção em comparar. Vou colocar Gold, tá? Pode ser o próprio ETF de ouro que nós temos aqui, ó, que ele já tem a mesma cotação. Na verdade, é o contrato contínuo direto da Comex, que nesse momento está em 4.033 dólares. Cliquei aqui nós colocamos o período entre os dois, então year to date, na verdade, do início do ano para cá, de quando nós começamos. O ouro realmente ele está com uma rentabilidade superior ao do Bitcoin. É surpreendente esse movimento massivo de compra que os bancos centrais, em específico da China, vem fazendo, que ajudou muito a pressionar o preço do ouro nos últimos meses. Então, o ouro com 52% de valorização, Bitcoin com 10%, quase 11%, tá? Agora, fica interessante se a gente faz um comparativo do último um ano, porque esse movimento de alta do Bitcoin e esse movimento de alta do ouro, ele não é apenas desse ano de 2025. Quando a gente coloca aqui no prazo de um ano, aí sim nós percebemos a ascendente que o mercado acabou nos trazendo, sendo o Bitcoin com seus 86% de valorização e o Gold com seus 53%. Então é muito interessante acompanhar essa valorização no quesito percentual. Agora, para nós que somos investidores e temos o viés técnico gráfico também, como que isso se resume e se plota direto lá quando nós olhamos para o gráfico? Então nós vamos colocar aqui direto pelo TradingView e você pode pesquisar por Gold, tá? Aqui pelo Gold você pode entrar direto na primeira opção, que é esse TVC, né, que é o gráfico do TradingView, um contrato contínuo e histórico aí do preço do ouro. Quando nós olhamos aqui via gráfico mensal ou semanal, a gente já visualiza que a máxima desse período é de 4.059 dólares. Então esse é o topo histórico do ouro até então. E o Bitcoin, nós podemos pesquisar BTC/USD e clicar aqui em cripto também, que é a versão spot. Aí a gente consegue acompanhar o histórico completo desde quando existe gráfico aí para o Bitcoin, beleza? Então, olha o que nós temos de interessante. Bitcoin, ao longo dessa semana que nós estamos agora, assim como o próprio ouro, renovou a sua máxima histórica na faixa de 126.230 dólares, tá? Vamos lá. Vamos ao que interessa. Como que eu consigo plotar esses gráficos? Eu vou colocar o Gold como gráfico principal, pesquisando o Gold aqui novamente. Legal, vou deixar aqui num gráfico semanal, tá? Um meio termo entre o nosso médio prazo e longo prazo. E vou clicar aqui do lado do nome do ouro nesse mais e vou deixar o Bitcoin como uma nova escala de preço. Essa nova escala de preço ela nos permite trabalhar um gráfico plotado acima do outro. Tá? Isso não é uma interposição, né, uma indexação de gráfico, porque nós não mudamos lateral direita aqui, que seria as cotações, mas permite comparar um gráfico sobreposto ao outro. Então, nova escala de preço, e aí fica interessante. Olha esse movimento ascendente que nós tivemos desde novembro de 22 para cá. Tá? É claro, aqui nós vemos um acompanhamento de direção dos ativos, mas correlação ela vai ficando mais próxima quando no curto prazo a gente percebe os movimentos andando no mesmo sentido ao mesmo tempo. Porque em alguns cenários a gente percebe, né? Como por exemplo foi aqui, ó, onde o Bitcoin, que é o gráfico azul, teve o seu movimento de baixa e o ouro permaneceu na sua continuidade de tendência. Tá? É óbvio que no fim de tudo, para o investidor de longo prazo, essa correlação ela existe e não tem o que negue, né? Curto prazo não importa nesse caso. Então olha que interessante, os movimentos ascendentes que acontecem do ouro ao longo do período, correções assim como acontece com o Bitcoin. Então a gente vai percebendo essas nuances do preço entre os dois ativos
e isso está sendo muito mais visível desde 2022 ali, o final do ano de 2022. Agora vamos falar um pouquinho mais, vamos reduzir o tempo gráfico, porque essa proximidade do Bitcoin com o ouro, ela acabou aumentando nos últimos meses, tá? E isso em decorrência de alguns fatores onde os bancos centrais, principalmente, vêm se desfazendo de dólar, se desfazer de dólar vem enfraquecendo a moeda, e isso traz uma apreciação do gold e, claro, para aqueles que estão diversificando entre outros ativos, o caso do Bitcoin também traz uma apreciação do próprio Bitcoin. Vamos a um gráfico diário e olha só que interessante. Nesses últimos dias, né, claro, a gente já pode olhar num período de meses também, o Bitcoin e o ouro tiveram uma aproximação muito grande no quesito valorização, tá? Isso tudo leva em consideração o próprio dólar americano, que vem perdendo um pouco da sua participação aí por conta de títulos, né? Os títulos vão ficando um pouco menos interessantes com juros mais baixos e a perspectiva de juros mais baixos, e muitos bancos centrais, né, acabam empurrando esse capital que era alocado em títulos americanos, né, essa dívida americana aí, o dinheiro emprestado para o próprio governo. Agora, eles estão se posicionando em ouro, tá? Então isso traz uma boa perspectiva. Uma outra situação que vem aumentando e muito esse ponto de vista, né? Falando um pouco mais da parte especulativa e de longo prazo do Bitcoin, é a entrada do institucional. Então, apesar de nós não termos de forma visual ainda bancos centrais e governos se posicionando no Bitcoin, né, fazendo aquisição de novos Bitcoins, o institucional, pelo menos falando da parte privada, empresas, né, nós visualizamos muito isso, fundos de investimento, enfim, até mesmo os investidores que antes não tinham exposição por meio dos seus fundos, ou até mesmo, né, esses escritórios familiares que a gente chama, agora estão se expondo por meio dos ETFs. Aqui vai uma curiosidade muito importante. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, né, gere trilhões de dólares em ativos ao longo dos últimos anos. Ela lançou o ETF de Bitcoin lá em janeiro de 2024. Então nós vamos praticamente completar daqui a pouco 2 anos de ETF e, pasmem, é o ETF mais bem sucedido da história da gestora e de todo o mercado americano. Então, só para você entender, é o ETF que mais gerou retorno, mais gerou receita para a BlackRock. Tá? Isso acima do ETF de índices como o S&P 500, isso acima de ETFs como o próprio ETF de ouro. Isso prova o quanto esse mercado está se consolidando no meio tradicional. E a própria gestora, né, a BlackRock, com o CEO, o Larry Fink, que no passado era contra o Bitcoin, hoje ele é a favor, e inclusive não só a BlackRock faz gestão de Bitcoin, né? Tem Bitcoin sob custódia que fazem parte do ETF, mas ela também fez aquisições de Bitcoin. Então, entenda, nós estamos num movimento totalmente disruptivo e muitas pessoas talvez pensem que está só começando, outros pensem que já estão atrasados. Quem está certo e quem está errado nesse momento? Na verdade, se a gente parar para pensar no quanto o dólar ainda tem a desvalorizar pela frente com cortes de juros, com desaceleração da economia americana e até mesmo com todo esse impasse que nós visualizamos ao redor do mundo, né? Todo o cenário geopolítico está nos colocando num cenário de desglobalização, ou seja, países que de certa forma eram mais próximos, estavam se aproximando agora, voltaram a formar as suas panelinhas, os seus grupos e se voltaram um contra o outro, um lado do mundo contra o outro. Então vai ser muito comum essa diversificação onde o lado ocidental, né, ofereça os seus títulos, né, a sua dívida para outros governos, como o próprio governo chinês. Agora a gente já percebe uma diversificação maior, um aporte maior até mesmo no próprio ouro. Se você visualizar, inclusive, aqui na minha tela, eu estou direto no site da Kitco, que é um dos principais sites informativos sobre metais preciosos, o próprio ouro. A gente tem diversas notícias falando sobre gestoras e grandes bancos fazendo projeções sobre o ouro para o ano que vem, tá? Então a gente percebe que até mesmo o Banco Central Brasileiro, nesse mês de setembro, fez uma aquisição de 16 toneladas de ouro. Você já percebe o quanto a demanda do ouro é gigante. Se o Banco Central Brasileiro está fazendo aquisição de 16 toneladas, imagina os outros. Alemanha, China, Reino Unido, entre vários outros bancos centrais que são conhecidos por terem um poder aquisitivo muito grande aí quando nós estamos falando da estratégia de diversificação, tá bom? Aqui nós temos um pouco mais, outros gestores, né? 4.400 dólares de alvo do segundo trimestre de 2026.
E isso classifica ainda que qualquer correção é uma oportunidade de compra. Goldman Sachs também acredita para segundo trimestre de 2026 o ouro na faixa dos 4.600 dólares. Então, nós estamos visualizando no ouro, voltando aqui no gráfico, um momento onde ele compensa anos de lateralidade como nós visualizamos no período de pandemia. Tá? Para falar real, nós não visualizamos um movimento tão forte quanto esse, nem mesmo na pandemia. Então, para você entender que é uma região muito importante, é um momento muito importante. Pandemia, nós tivemos uma alta do ouro saindo aqui dos seus 1.500 dólares depois do primeiro crash, chegando aqui aos seus 2.060, uns 38%. Depois disso, o mercado permaneceu mais lateral, tá? Sem um direcionamento muito claro. E aí sim, né, em todo o seu desenvolvimento, aí é perceptível como o ouro está compensando períodos de lateralidade que aconteceu no pós-pandemia e que aconteceu até mesmo pós-crise do subprime. A crise do subprime ela veio daqui, ó, dos seus 700 dólares, né, lá em outubro de 2008, chegando a valorizar mais de 150%, atingindo os 1.900 dólares. Depois desse período houve uma desinflação dos preços do ouro, né, uma queda aí de mais de 40%, chegando a atingir lá os 1.050 dólares. Então, para você entender que o ouro é um ativo cíclico que por diversos anos pode colocar a carteira do investidor num território negativo, mas depois, né, em que há uma situação onde a perspectiva de dólar mais fraco, a perspectiva de uma inflação mais alta, vai acabar colocando o ouro numa valorização muito grande. O contexto ele é muito parecido com o Bitcoin, tá? Hoje eu enxergo o Bitcoin de forma muito parecida, chegando a trabalhar de certa forma em um contexto totalmente oposto ao do dólar americano. O dólar americano sendo inflacionário e o Bitcoin desinflacionário, afinal nós temos uma quantidade escassa de moedas, por sinal muita gente acredita ser os seus 21 milhões, mas de 20 a 30% dessa oferta total até lá estará perdida justamente por irresponsabilidade de quem está fazendo holding dessas criptos. E no contexto, se a gente já olha aqui a nível mensal, o Bitcoin tem os seus períodos, ainda que mais curtos, períodos de desinflação do preço, né, com quedas que se aproximam aos seus 70% até 80%, depois uma compensação de ciclo aí no movimento de alta, beleza? É até isso que está preocupando um pouco os investidores, se nós estamos finalizando um novo ciclo para entrar no movimento de correção, e isso na verdade não importa, isso traz mais oportunidades de se posicionar. Assim como nós podemos visualizar ao longo dos próximos meses alguma correção no ouro, para começar a se posicionar por meio dos ETFs, por meio dos contratos de ouro, o Bitcoin, para quem está buscando oportunidades nos próximos meses, se houver correções mais fortes, é o momento de também trabalhar alguma posição em carteira. Espero que você tenha curtido esse comparativo, deixe o seu like, considere se inscrever. Aqui abaixo estou deixando meu Instagram para você acompanhar um pouco mais do meu dia a dia em tempo real o que eu faço no mercado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.